Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Venho aqui trazer para vocês um apanhado de notícias. Trago para vocês um react incisivo sobre os comentários do jornalista Rodrigo Constantino e do ex-ministro Ricardo Salles a respeito do surpreendente crescimento de Pablo Marçal nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo. Os créditos são do canal Bradock e o link do canal está na descrição. Em um cenário político onde poucos esperavam sua ascensão, Marçal desafia o status quo, provocando reações diversas entre os analistas. Será que essa escalada reflete um desejo de mudança real entre os eleitores ou é apenas um fenômeno passageiro? Vamos analisar as opiniões e debater as implicações dessa possível virada. Quem achava que o Ricardo Nunes era algo diferente de um típico político que passa por media training e pensa nas mensagens bonitinhas que quer levar, né? Agora, é curioso que cada um teve a sua razão, o seu motivo particular. Eu acho até que todos eles passam assim por Pablo Marçal, sim, que chegou como um meteoro nessa disputa, avacalhando de certa forma, mas avacalhando um circo, né? Então, chega a ser uma piada quando alguém como Boulos reclama de quinta série e de nível de debate. O sujeito é um comunista que argumenta jogando coquetel molotov na Fiesp e que defende terroristas e ditadores. Então não tem nada possível que você possa fazer. Se o Pablo Marçal aparecesse nu com uma melancia na cabeça, ele ainda assim deveria ser levado muito mais a sério do que o Boulos participando de uma eleição. Então, na verdade, eles arrumaram ali um pretexto para fugir do debate. E aí vem o que o Salles estava dizendo. O Boulos, porque foi atropelado pelo Pablo Marçal e sua estratégia midiática, mais ligada às mídias sociais, de apresentar uma carteira de trabalho que parece que realmente causou um estrago danado, não só a imagem, a estratégia do comunista, como fisicamente mesmo. Eu acho que ele deve ter levado alguns dias para se recuperar, não deve ser fácil passar por um exorcismo. No caso do Datena, ele mesmo reconheceu numa entrevista depois que ele foi muito mal no debate. Ficou claro para todos ali que ele estava para levantar a bolinha para o Boulos e foi péssima a participação dele no primeiro debate. Então, ele ficou envergonhado, ele já tem muito dinheiro, muita fama, ninguém leva a sério a candidatura dele, ele deve ter achado melhor se poupar. E o Ricardo Nunes, eu já disse aqui no Bradock antes, né, ele é o que mais tem a perder nos debates, porque ele é o atual prefeito, é o incumbente disputando reeleição, com a máquina a seu favor, liderando nas pesquisas. Ele vai ser o alvo predileto de todo mundo. Ele vai apanhar de todo mundo. A Marina Helena puxou lá a placa Fujões, ponto para ela, e a Tabata perde um debate até sozinha. Se ela entrar num debate ela com ela mesma, ela perde, porque é aquela coisa monótona. Eu recomendo a análise que o Ricardo Ventura fez no canal Não Minta Pra Mim, né? A parte da Tabata foi a mais engraçada cá entre nós, né? Porque é isso mesmo, né? Ninguém aguenta aquele troço chato, né? Quanto à forma que o Marçal mandou o recado dele, também gerou uma certa controvérsia, o Brown. Eu tenho minhas ressalvas com o Marçal, já expus aqui, mantenho muitas dúvidas, mas essa fala não foi controvérsia. E o fato de o mundo colocar como uma controvérsia danada, uma polêmica desnecessária, o cara falar que falta homem, né, que tem muita mulher, às vezes, que o homem não está em casa, fujão, né? Olha, isso é um problema que até o Obama já reconheceu nos Estados Unidos, por exemplo, na comunidade negra. 70% das famílias não tem um homem dentro de casa. O homem tem funções distintas da mulher. O homem é aquela figura mais protetora, né? Até mesmo provedora em alguns lares, em alguns... Essa é uma imagem que não precisa ser vista de forma pejorativa. Masculinidade tóxica. Isso é parte do problema do mundo atual. Então, pontos para o Marçal de não ter medo de tocar nessa ferida e falar, falta homem no seguinte sentido, né? Homem que não é fujão, que não é covarde, que não é uma espécie de Justin Trudeau ou Lacron da vida, né? Que falta, a gente sabe disso, e eu mesmo já escrevi colunas nesse sentido há muito tempo atrás. Então, parabéns ao Marçal por não se intimidar diante da patrulha woke. O objetivo do Marçal foi alcançado. Eu acho que a gente tem que olhar para a estratégia. A estratégia adotada teve sucesso, né? Mesmo porque a gente sabe como funciona direito de resposta num veículo de comunicação. A história diz, quando você lança a informação, é aquele travesseiro de penas, né, ali num precipício, num penhasco, é você sacudir o travesseiro de penas, é quando você lança a informação. O direito de resposta é tentar juntar essas penas, é impossível. O que Marçal já conseguiu
com a primeira informação que ele trouxe, com a brincadeira que faz com a pergunta direcionada ao Boulos naquele debate, ali ele atingiu o seu objetivo. Eu duvido que Boulos consiga agora um movimento contrário, mesmo porque ele vai dizer o quê? Que ele não é usuário? E se, por exemplo, como diz Marçal, ele tem os documentos e na hora certa irá entregar, numa nítida ainda ameaça, numa chantagem velada que tem feito junto ao Boulos, dizendo, não, vai ter a hora certa, eu vou entregar o documento. Ele vai dizer o que agora, sob essa pressão de que vai que, de fato tem, será que? Todas as dúvidas estão colocadas e nesse momento de direito de resposta, quem está ganhando mais uma vez é o Marçal. Repito, a estratégia de campanha, lá atrás, a gente já, quando desenhava-se campanhas eleitorais, esse primeiro momento para um eleitor conhecer o seu candidato, que chega, que ainda está lá embaixo, com um dígito na preferência popular, no início da campanha, ele precisa gritar para se fazer ouvir. E o Marçal encontrou esse caminho. Ele foi provocativo, ele atingiu Boulos diretamente, em cheio, não só com a questão da cocaína, do usuário de cocaína, mas com a carteira. Então eu entendo que mais um ponto para Pablo Marçal. O Pittoli tocou num ponto importante, que é essa questão do posicionamento do Pablo Marçal. Aqui no programa, aqui no Bradock, nós entrevistamos o Pablo Marçal, principalmente quando era aquela história de governalismo, aquela ladainha toda, que obviamente governalismo quer dizer merda nenhuma. Então nós fizemos uma confrontação para dizer, olha, se você não... Todo mundo que a gente conhece, que não é direita nem esquerda, descambou para a esquerda. E ele tomou um calor enorme aqui. Aquilo, Pittoli, você deve ter se recordado, aquilo repercutiu muito. Então eu acho assim, é o nosso papel, evidentemente, colocar essas questões importantes. Mas, por outro lado, nós também não podemos ser patrulhados. Eu não vou admitir ser patrulhado por ninguém. Ninguém vai vir aqui dizer, olha, tem que dizer que água não molha, porque estão mandando dizer que água não molha. De jeito nenhum. Nós temos que dizer as coisas como elas são de verdade. As coisas como elas acontecem na prática. E o ponto principal que a gente falou aqui no programa, na hora que eu entrei, que é a discussão dos debates, que é a discussão que está acontecendo, o pessoal não está se lembrando o seguinte, essa atuação, como o Rodrigo bem colocou aqui, o Pittoli também, está tirando voto para burro do Boulos. Portanto, esse mimimi de, olha, é bom que não vá participar do debate, e fica essa coisa do sistema, né? O sistema se junta, diz, olha, não vai ninguém, hein? Ninguém que é do establishment, ninguém que é da turminha, ninguém que é da patota, vamos boicotar esse troço. São burros, não estão vendo que o Boulos está perdendo um apoio gigantesco, sobretudo na juventude. A juventude está vendo essas coisas e está falando, pô, esse Boulos aí não gosta da carteira de trabalho, pô, esse Boulos aí não, é o comedor de açúcar, pô, esse Boulos não sei o quê. Então, assim, incentivar o cara a não ir no debate é ajudar o cara. O cara fica escondidinho ali com o apoio do Lula, provavelmente gastando rios de dinheiro. Aliás, hoje tem um escândalo aí dos recursos que o governo Lula está mandando para os lugares onde ele apoia. Então, assim, tem que fazer, vai pro debate sim, põe a cara para bater e vamos ver quem se sai bem. Afinal de contas, vida pública exige isso, exposição. É importante essa turma entender o conceito do Nassim Nicholas Taleb de antifrágil. É o fenômeno que explica o Trump nos Estados Unidos, o próprio Bolsonaro no Brasil. É que nem massa de pão, você bate, cresce. Né? Então, o que está atraindo o voto bolsonarista para o Marçal é justamente, de um lado, o Nunes, que não é o candidato dos sonhos, não empolga ninguém, e apoia a Joyce, e do outro lado, um cara que está sendo percebido como antissistema. Ele está sendo perseguido, claramente perseguido. O Globo estava estampando no dia seguinte ao debate em que ele asfaltou o Boulos, que é tratado como candidato sério no Globo, um comunista, invasor de propriedade que joga coquetel Molotov, que defende terrorista, né? Mas não é chamado nem de extrema esquerda, não existe extrema esquerda no Globo. Ele estava lá, declarou menos 20 e tantos milhões de patrimônio, um desvio de 5%, 10% para cá ou para lá. Estavam pegando no pé do cara. Então, à medida que as pessoas vão percebendo que ele está sendo atacado, perseguido, que a tentativa do sistema é barrar a sua candidatura, mais ele cresce perante o eleitorado bolsonarista. Porque o que o bolsonarista não quer é um tucano fingido, que vai engolir a foto com o Bolsonaro, o vice, e vai subir lá
vai assumir o palácio com a Joyce Hasselman no colo. Então, o Marçal sendo atacado dessa maneira, perseguido dessa maneira, e de uma forma que parece injusta, ou seja, que parece excessiva, isso é ponto para a campanha dele. Ponto. Além do que o Pittoli já falou, que é uma estratégia de comunicação, ele está sempre em evidência. Foi o que fez o Trump em 2016 aqui. Estava sempre na mídia, porque ele era atacado e as pessoas lembravam dele. E se ele é atacado por certas pessoas, como por exemplo o Boulos conseguiu o direito de resposta. Ponto para o Marçal. Ponto para o Marçal perante 80% dos lares, que não gostam de um sujeito radical como o Boulos. E essa questão ainda da cocaína vai que tem o trunfo lá mesmo, né? Então é o famoso efeito Streisand, em nome da cantora e atriz Barbara Streisand, que o paparazzi tirou a foto, que aparecia a casa dela no fundo, ela denunciou, perseguiu, aí todo mundo quis saber qual era a polêmica e foi ver a casa dela. Né? Então, às vezes, quando você joga demais holofote para uma coisa, mais gente fica curiosa ainda e vai atrás, né? E vai que consiga seguir um certo rastro. Sei lá, se é rastro de farinha, de açúcar, mas pode ser que exista o rastro. Então, é uma estratégia perigosa do Boulos também. Após analisarmos os comentários de Rodrigo Constantino e Ricardo Salles, fica claro que o crescimento de Pablo Marçal nas pesquisas reflete um desejo por renovação e por alternativas fora do eixo tradicional. Contudo, é crucial destacar a importância de evitar o avanço de um candidato comunista como Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo. Sua eleição poderia representar um risco significativo para a liberdade econômica e a segurança da cidade, comprometendo o futuro de uma das maiores metrópoles do país. Portanto, a escolha consciente nas urnas é vital para garantir que São Paulo continue a trilhar um caminho de desenvolvimento e estabilidade. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se e receba sempre os nossos vídeos informativos. E se gostou do vídeo, deixe o seu like para que o vídeo possa ser recomendado. A gente se encontra em breve aqui. Um forte abraço.